Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre. Eu já mandei alguns vídeos me apresentando, mas tem muita gente que não me conhece ainda. Então, eu sou fundador do portal vistoparocanadá.com.br, tá? Esse portal onde a gente tem as maiores informações sobre visto, é lá onde a gente posta bastante coisa, bastante informação sobre o Canadá também, não só sobre visto, para você poder também verificar muita coisa a respeito de cidade, de pontos de turismo, e muita curiosidade também, tá? E sou fundador também da Infovistos, tá? A Infovistos é conceituada pelos meios de comunicação como uma das empresas mais, assim, uma das melhores empresas de visto do país, tá? Isso é muito legal, eu fico muito honrado também quando tenho menção, assim, quando sou mencionado por esses meios de comunicação. Vocês podem ver lá no campo de notícias todas essas notícias que acabam sendo veiculadas, né, a respeito da Infovistos, tá? Na realidade, eu conheço muito sobre o Canadá, vou poder passar bastante coisa para vocês, e vou falar rapidamente, assim, para a gente não perder muito tempo também, entrar logo no visto, né, a respeito da minha paixão sobre o Canadá, tá? A minha paixão pelo Canadá, ela começou com outro país, por curiosidade, assim, para vocês, tá? A Austrália. Eu trabalhava numa empresa que é pioneira em venda de cursos para a Austrália, aqui no Brasil. Inclusive já faliu a empresa, né? É uma história meio nebulosa ali no intercâmbio do Brasil. E lá a gente atuava só com a Austrália. E naquela época, eu comecei no telemarketing, fui para o atendimento, e naquela época eu acabei, assim, nutrindo a minha paixão pelo Canadá, tá? Por quê? Né? Eu comecei a gostar do Canadá. Eu sempre gostei muito de história, gosto até hoje de história, muita informação, assim, a respeito de população, muitos detalhes, né? E eu lembro que naquela época, assim, muita natureza também, né? Então, a Austrália, o Canadá era bem próximo nesse sentido. Então, eu sentava numa sala, essa sala ela tinha uma parede toda que tinha um mapa. E esse mapa, o mapa mundi, né? Pô, o Canadá, segundo maior país do mundo, aquilo lá, toda vez que eu entrava, aquilo lá me atraía muito. Então, procurava detalhes a respeito do Canadá, e a gente chegou numa época, no ano 2000, em que as vendas de Austrália, elas estavam mais ou menos, né, eram bem sazonais, e nessa época, o que aconteceu? Eu peguei minhas férias e uni o útil ao agradável, a empresa ela me pagou acomodação e passagem aérea. Eu conheci o Canadá inteiro, foi a primeira vez que eu fui para o Canadá. E pude conhecer o Canadá de ponta a ponta, leste a oeste, né? E nessa viagem eu me apaixonei muito mais, voltei super empolgado. O que eu queria era mudar a cabeça das pessoas na agência para vender um pouquinho de Canadá, né? E enquanto isso, aquela paixão ela foi só crescendo, né? Porque imagina, eu era o do contra lá, né? Enfim, eu saí daquela empresa e fui para outras, sempre me especializando muito em Canadá, tá? E hoje eu posso falar para vocês que eu sei muito de Canadá, sei tudo mesmo, né? Mas por esse interesse que surgiu 16 anos atrás. E hoje, assim, eu sou certificado pela Comissão de Turismo Canadense, então é uma certificação que existe para alguns agentes de viagem, então essa parte de turismo. Eu tenho um certificado de sistema educacional canadense, então eu sei tudo sobre educação canadense, apesar de não trabalhar com isso aqui, mas, assim, muita gente me procura para perguntar a respeito, que curso é bom, que universidade que é boa, que college que é bom, né? Então, eu acabo, assim, falando muita coisa e dando muita dica para essas pessoas, porque eu conheço demais, né? E sou especialista em vistos e imigração. Trabalho com vistos para o Canadá desde sempre, desde o meu primeiro emprego, que comecei a fazer visto para a Austrália, tá? E depois parti para o Canadá. E na realidade, essa parte de visto, eu presto consultoria e assessoria para diversas agências e empresas do Brasil, né? E essas empresas são as melhores empresas do Brasil. A Infovistos, que é a empresa que está por trás do portal vistoparocanadá.com.br, é uma empresa que não trabalha com qualquer agência, tá? A gente tem parceiros selecionados, muito porque a gente quer controlar essa qualidade aí também, não quer trabalhar com qualquer empresa de qualquer maneira, né? Vamos dizer assim. Né? Então, as melhores empresas de intercâmbio trabalham com a gente. Isso eu posso dizer sem sombra de dúvida. Não é querer
assim, muita pretensão falar isso, não. É a realidade. Se vocês forem procurar, vocês vão saber. Tem referências no mercado. Então, a gente vai ter, além disso, né, muita gente procurando informação a respeito de visto e imigração. E vocês vão ver muito lá no site essa parte de comentários, né, que a gente, assim, responde esses comentários sempre. Sou eu mesmo que respondo os comentários e respondo todas as perguntas que chegam para Infovisto, visto para o Canadá. E eu acho que é uma maneira assim de manter essa proximidade aí. E esse vídeo é só o início para a gente poder discutir aí. Aqui na apresentação eu vou falar um pouquinho de tudo, tá? E começar, lógico, fazendo uma apresentação do Canadá. Muita gente não conhece o que é o Canadá realmente, né? Então eu vou mostrar parte do que eu sei para vocês, tá? Eu vou para o Canadá, e você? Aqui a gente vê um mapa do Canadá, esse é um mapa político, né, como o nome já diz, e aqui a gente pode ver que o Canadá é um país, na verdade é o segundo maior país do mundo, né? E é formado por 10 províncias e 3 territórios, certo? A gente vai ter ali as províncias mais conhecidas, que a gente tem aqui Ontário, que é onde fica Toronto, e a capital Ottawa. A gente fala Ottawa, né? Mas os canadenses acabam chamando Ottawa, né? Ela fica bem na intersecção aqui de Quebec e Ontário. E para quem não sabe, a história de Ottawa é muito peculiar, porque os canadenses estavam assim brigando, né? Para ver se a capital ficava na província de Quebec ou em Ontário, ou em Toronto ou em Quebec. E eles, depois de várias outras cidades escolhidas, eles escolheram Ottawa. A Ottawa fica bem assim na fronteira mesmo, né? Tem uma ponte que liga Ottawa à cidade de Roux, que fica já em Quebec, ok? E nós temos a província também de British Columbia, que é onde está Vancouver e Vitória, né? 2 cidades bem próximas ali. E lógico, o que eu posso falar aqui de curiosidade, a gente tem a menor província do Canadá, que é Prince Edward Island, capital Charlottetown. Ela é bem pequenininha, é uma província-ilha, que até pouco tempo atrás ela não tinha ligação com o continente sem ser aérea ou marítima, claro, né? Hoje ela tem uma ponte, desde 1997 na realidade, então já vai fazer 20 anos aqui, daqui 2 anos, que liga Charlottetown até New Brunswick, que é a província já em continente, certo? E nós vamos ter 3 territórios. Esses 3 territórios, na verdade, eram um só, certo? Eram conhecidos como o território do canadense. Nunavut, ele foi criado em 1999, essa limitação geográfica aqui. E a gente não tem aqui em Nunavut população, né? Porque é tudo gelo. A gente tem pouca gente, a maioria são povos nativos, e tem algumas cidades, claro, que tem algum desenvolvimento, como a capital Iqaluit, certo? Vamos lá, vamos seguir, porque depois a gente vai voltar a falar bastante aí dos pontos principais aí do Canadá. Essa é uma pequena foto aí, pequena e linda foto. Quem nunca foi para o Canadá e vai visitar Banff National Park, não pode deixar de visitar Lake Louise e Moraine Lake. Moraine Lake é um lago bem menor que Lake Louise. Lake Louise ele é mais conhecido porque tem aquele hotel famoso, é um lago maior. Mas Moraine Lake é bem singular mesmo, e ele dá vista para esse Monte dos 10 Picos, né, que eles falam, né? É assim uma cena maravilhosa aí da natureza, né? E essa é aquela ponte que eu citei, a Confederation Bridge, que liga Prince Edward Island até New Brunswick, ok? Que foi construída em 1997. Como eu já falei, é o segundo maior país do mundo, tem 2 idiomas oficiais, inglês e francês, apesar de ter muitas comunidades ali que falam outras línguas, né? Principalmente os povos nativos. 35 milhões de habitantes aproximadamente, o que o faz o 35º país mais populoso. 10º país em renda per capita, 8º no índice de desenvolvimento humano. Isso aqui, lógico, muda ano a ano, mas ele sempre está entre os 10 primeiros, ok? E aqui eu faço uma observação a respeito do frio. O Canadá, ele realmente é frio, mas
No verão, ele também faz bastante calor em algumas cidades. Por exemplo, Vancouver, que é uma cidade que não faz, é uma região ali, né, do Canadá que não faz tão frio, e é raro nevar na cidade de Vancouver, já tem também um verão muito ameno. O verão está começando agora, até a gente colocou um post lá no nosso site vistoparocanadá.com.br ontem a respeito do verão, né, para aproveitar o verão de Vancouver. Vocês podem até acessar e verificar. Ele tem um verão bem ameno ali, temperaturas médias de 25, 26 graus. Há verões que vão chegar a 30, até passa um pouquinho, mas nada parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, claro, né? Já na costa leste, Montreal, aquela região dos Grandes Lagos, né, vamos dizer assim, tem uma característica muito marcante, porque ela vai ter um inverno muito rigoroso. Então, em Toronto, a gente chega até temperaturas até menos 25, em invernos muito rigorosos, menos 30, e sensações térmicas de menos 50, vamos dizer assim, né? A gente teve esse inverno aqui, sensação térmica de menos 39, menos 40, né? Mas no verão, a gente vai ter uma temperatura já no outro extremo, 30 graus. Eu peguei assim em Montreal várias vezes, já 33 graus, 34, não é incomum acontecer isso. E nessa região dos Grandes Lagos elas acontecem muito isso, tá? Chicago, nos Estados Unidos, essa região ela é muito quente também no verão. E tem uma característica também do Canadá ali na região do Banff National Park e de Calgary. No inverno tem aqueles ventos que vêm das montanhas chamados Chinook, né? Que faz com que ali a temperatura, por causa das montanhas rochosas, né, que circula aquele vento, faz uma corrente muito forte e fica bem frio ali. Quem já foi para Calgary sabe, né, que a cidade ali, no caso, tem prédios ali com passagens tanto subterrâneas como interligando um prédio ao outro, assim, entre os prédios mesmo, né? Aqui a bandeira do Canadá, eu gostaria de falar uma curiosidade. Há várias histórias de formação, de como foi dada a bandeira do Canadá, e não há nenhuma assim, conclusão muito histórica, assim, com 100% de verdade, né? E eu vou falar apenas uma das histórias interessantes, que é uma curiosidade na realidade, né? A gente sabe que a Maple Leaf, que é essa folha que tem no centro da bandeira, ela é um símbolo canadense. Ela vem da Maple Tree, que é aquela árvore que se faz aquele xarope, que é um maple syrup, né? Esse xarope, na realidade, ele é feito da seiva dessa árvore, e ele é utilizado nas panquecas americanas, aquelas panquecas doces, né? Que são comidas no café da manhã, e muitas vezes com ovos, bacon, tudo misturado ali, né? E essa folha, se vocês repararem, ela tem 11 pontas, né? Ali no centro. E a bandeira é vermelha, né? E pô, eu sou muito curioso, então eu comecei a perguntar e questionar, e para todo nativo ali que eu conhecia, eu perguntava, mas por quê? Porque e nos livros de história eles explicam muito da origem da bandeira, que foi mudada desde das guerras, né? Teve uma origem britânica e francesa, então tem muita coisa que vale a pena, e depois a gente vai fazer até um post a respeito sobre isso, né? A bandeira ela fez no ano passado 50 anos, então tem toda uma história assim legal de se ver, né? E o que eu posso falar de curiosidade sobre essa parte aí, que eu sei que me foi passado e na verdade não tem aquela coisa assim, é verdade, mas é uma coisa interessante, é uma curiosidade, é assim, essas 11 pontas, elas são formadas pelas 10 províncias. E do território que existia. Então hoje o Canadá, o que é? São 10 províncias e 3 territórios. E na época que foi proclamada e que foi criada essa bandeira, esse desenho, eram 10 províncias e um território só, porque o território do norte, como era chamado, ele era inteiro, ele não tinha divisão de Yukon e de Iqaluit e de Nunavut, que veio depois, em 1999, né? Então foi interessante essa posição, porque acaba explicando um pouco das 11 pontas. Maple Leaf, essa folha, a gente vê no Canadá com diversas... Assim, as árvores, a árvore lá não é assim 11 pontas, né? Tem folha com 5, com mais de 11, né? Então, são várias espécies, né?
e não há certeza se é uma árvore nativa. Existem possibilidades ali, eu posso falar para vocês que a árvore ela não é do Canadá, mas é onde é mais comum e tem espécies que são nativas porque elas foram modificadas dentro do território canadense. E por que vermelho? A explicação que se dá é do sangue derramado nas guerras de independência, tá? E essas duas faixas, a gente tem a faixa da direita e da esquerda, elas simbolizam, né, para essa teoria aí, o Oceano Pacífico de um lado e o Oceano Atlântico do outro. É uma coisa interessante, é uma curiosidade, que na realidade não tem um fundo de verdade 100%, né? São histórias que são contadas, e essa é uma delas. Agora a gente vai entrar na parte de visto, que é o que interessa para vocês. Eu passei um pouquinho do Canadá, ainda vou voltando, né? Vou falando um pouquinho do Canadá, porque é interessante falar algumas coisas a respeito do país, porque não é simplesmente querer visitar ou mudar para o Canadá, tem que conhecer o país, é o que eu recomendo sempre. Você quer imigrar para o Canadá? Conhece o país primeiro, vai no inverno, vai no verão, né? Porque é um país que tem dificuldades impostas para os brasileiros, diferença de cultura, principalmente, tá? Não é nem tão o clima, né? É mais de vivência que a gente vai ter no Canadá, então é importante visitar o país, né? As principais perguntas ou dúvidas, vamos lá. Como que eu vou conseguir o visto? É que todo mundo me pergunta. Eu recebo essas perguntas e dúvidas praticamente todas as semanas, tá? Todos os dias, né? Vamos dizer assim, alguma pergunta dessa é feita para mim, certo? Tenho medo de ter o visto recusado. O que eu faço, né? Tem pessoas que não sabem nem por onde começar, apenas quer trabalhar no Canadá e não sabe nem o que quer fazer, né? E a pergunta também, quando quer tirar o visto, é o que exatamente que o consulado quer saber, né? O que ele quer saber de mim? Ele quer saber se eu vou... vou visitar, mas eu tenho que ter o quê para provar para ele que eu não tenho intenção de ficar, ou se tem intenção de ficar, como parecer que isso não é o caso, né? E aquela dica que eu dou sempre, né? Se você quer realmente ficar no Canadá, vai de um modo legal, faça as coisas do jeito certo. Fazendo do modo errado, você vai só prejudicar os outros brasileiros que forem indo. Eu sei que é meio umbiguista falar, eu quero ir e os outros que se virem, mas a gente tem que sempre pensar no próximo nesse sentido, né? Poder fazer as coisas do modo correto. A gente está saindo, se você está saindo do Brasil porque está insatisfeito com qualidade, com falta de retorno do governo, essas coisas que a gente já sabe, que não quero nem entrar no mérito, para não ficar um assunto já mais pesado do que né? É bom pensar, se a gente está saindo, fazer a coisa correta, porque a gente não pode multiplicar esses valores que a gente não se identifica, que fazem a gente mudar do país, ok? Quais são os tipos de visto? Existem inúmeros tipos de visto para o Canadá. Eu vou colocar alguns tipos aqui, que é os tipos que a gente vai trabalhar hoje. Tá? O residente temporário, a permissão de estudos, permissão de trabalho. Tá? A imigração, eu coloquei aqui, ele na verdade é uma permissão. Eu não vou tratar de imigração nessa apresentação. A imigração a gente vai ter posteriormente um webinário só sobre imigração, que eu vou poder explicar para vocês e esclarecer bastante dúvidas aí, que vai ser bem específico e vai sair dessa parte de visto que é um pouquinho também à parte, né? O visto de residente temporário ele se divide em várias categorias, subcategorias, vamos dizer assim. O visto de residente temporário é para aquela pessoa que vai para o Canadá a turismo, visitar, conhecer a cidade, visitar parentes e amigos. Para quem vai estudar, e daí estudar até 24 semanas no máximo. Quem vai a negócios e trânsito, né? Trânsito é aquela pessoa que ela vai ficar esperando no aeroporto um voo de conexão. O Canadá ele não tem sala de trânsito como nos Estados Unidos tem, por exemplo. Então a pessoa ela pode sair do aeroporto, mas ela pode ficar no máximo 48 horas. E tem que ser específico para quem vai aguardar um outro voo. Né? Muita gente pergunta, eu vou fazer um cruzeiro, que visto que eu tiro. Cruzeiro não entra em trânsito, tá? Porque você entra via marítimo e pode visitar a cidade, então tem que ser visto de turismo, ok? Visto de trânsito é só aéreo, tem que sempre fazer essa menção aí. E por que eu estudo até 24 semanas? Porque a pessoa, quando ela vai tirar o visto de residente temporário, embora a validade do visto possa ir até coincidir ali com a validade do passaporte,
O visto de residente temporário, ele tem a permanência máxima, que é o prazo até quando você pode ficar no país, de até no máximo 6 meses, tá? E eu deixei de explicar ali o Supervisa. O Supervisa é um visto específico, que daí foge dessa característica um pouco de permanência máxima de 6 meses. Ele só pode ser emitido para pais e avós de residentes permanentes do Canadá, ou cidadãos canadenses que moram no Brasil. Por exemplo, eu tenho um filho que mora lá no Canadá, e esse filho quer que eu vá visitar, mas ele quer que eu fique um tempo maior. Eu já sou mais velho, eu sou aposentado e posso ficar longe, ou ele pode me manter. Então esse residente permanente no Canadá, ele vai comprovar, né, através de documentações, que vai manter o pai dele ou o avô dele com ele lá durante um tempo que for. E qual que é esse tempo que ele pode ficar? Ele vai ter o visto válido hoje até 5 anos, que é o máximo que o passaporte brasileiro está indo hoje. Na verdade, o governo não liberou ainda dinheiro para a emissão do passaporte com 10 anos, tá? Apesar de a gente ter tido notícias disso alguns meses atrás, tá? Então, o Supervisa, ele vai ter a validade do passaporte, assim como todos os outros vistos canadenses. E a permanência do Supervisa pode ser de até 10 anos, ok? Esse, assim, é um modelo do meu visto aí. Na verdade, é o meu visto atual, né, de visitante, tá? Então, você vai ver aqui que tem a validade, quando ele foi emitido, até quando ele é válido, que coincide com a data de validade do meu passaporte. É um visto de visitante, a categoria está aqui, expressa aqui, né? E ele tem múltiplas entradas. Múltiplas entradas quer dizer que dentro dessa validade aqui eu posso entrar e sair do Canadá quantas vezes eu quiser e ficar até 6 meses, que é a permanência máxima. O permissão de estudos é um visto, que na realidade ele vai dar à pessoa a possibilidade de ficar durante o período de estudo que ela for ficar, desde que esse estudo ele seja superior a 24 semanas, né? Por exemplo, cursos de idiomas acima de 24 semanas, cursos em colleges e universidades, cursos de high school. O curso de high school de um semestre, ele tem a possibilidade ali de você optar pelo residente temporário também. Só que nós não recomendamos, porque o menor de idade, que é o caso, né, que vai fazer high school, é menor de idade. Ele pode ter o interesse ali de, após esse período, né, do primeiro termo, né, que a gente fala, primeiro semestre de high school, prorrogar. Tá? E com visto de residente temporário ele não vai conseguir prorrogar para estudar high school. Tá? Então a gente já recomenda que ele vá com permissão de estudos. Porque mesmo que ele não tenha a intenção, não sei, vai que goste, né? Que é o que normalmente acontece. Então a gente recomenda sempre com permissão de estudos. E o permissão de estudos é interessante eu explicar algumas regras, tá? Quem vai estudar em um college ou universidade que é listado pela imigração canadense poderá trabalhar durante 20 horas semanais, né, durante esse período aí de estudo, tá? E o cônjuge, ele vai poder trabalhar durante o tempo integral. O cônjuge, ele vai trabalhar durante o tempo integral, tá? Isso depois, lógico, quem tiver dúvidas pode me escrever depois, que eu vou acabar explicando a respeito dessas regrinhas, né, do que pode e do que não pode. Permissão de trabalho. Trabalhar no Canadá. Tem muita gente que fala, quero ir como turista e trabalhar. Turista não pode trabalhar no Canadá. É ilegal trabalhar no Canadá, tá? Como turista. Então, se você quer trabalhar no Canadá, é aquela coisa que eu falei anteriormente, vá legalmente. Quais são as 3 maneiras de você ir legalmente? Estudo e trabalho. Vou estudar num college ou universidade por mais de 6 meses. Esse college é listado na lista de imigração canadense. Eu vou poder estudar e trabalhar 20 horas semanais. O meu cônjuge, que é o companheiro ou companheira que vai comigo, né, casado, né, ou união que é estável, poderá estudar, né? Ele pode ir como um visto de estudante em aberto ou de trabalho em aberto, trabalhar até 40 horas semanais, normal, tá? Quem vai em college, universidade, pode levar dependentes, né? Também filhos podem estudar em escola pública no Canadá, ok?
Você pode... Outra alternativa de ir trabalhar no Canadá é sair daqui já contratado por uma empresa canadense. Isso não é uma tarefa fácil, tá? Isso não é uma tarefa que é simples de ser feita, tá? Então, por quê? Porque é difícil você ser contratado sem a empresa te conhecer direitinho. E imigrando para o Canadá. Imigrando para o Canadá, a gente vai ter ali a possibilidade, lógico, de você trabalhar normalmente como se fosse um cidadão canadense, tá? E quando formos falar ali no webinário que a gente vai fazer a respeito de imigração, eu vou falar muito a respeito de todas essas nuances aí que dizem respeito ao visto, a permissão, né, a imigração para o Canadá propriamente dita. E aqui eu te cito alguns exemplos de programas de imigração que nós temos, né? São vários ali, né? A imigração são vários tipos de imigração. Eu coloquei alguns. O Express Entry é aquele programa novo que entrou em janeiro, agora de 2015. E ele é um programa que ele junta 3 programas federais ali num sistema. Então, na verdade, o Express Entry ele não é novo. Ele só, como eu posso dizer, ele simplificou a inscrição meio de solicitação, né, desses programas federais, certo? Ele juntou num único sistema para ficar um pouco mais simples e mais fácil para quem está solicitando e para as províncias que têm a necessidade de mão de obra qualificada. Isso é importante eu frisar, mão de obra qualificada, não é qualquer um que entra no Canadá. O que eu estou vendo por aí é muita gente vendendo o Canadá como carne de vaca. É sério isso que eu estou falando, tá? É fácil entrar, é fácil fazer o processo de imigração, é moleza, qualquer um pode entrar. Não é assim, tem que ter qualificação, tá? E daí a pessoa começa a vender já o programa de estudo, porque vê que a pessoa não tem qualificação nenhuma, né? Vendem a imigração como um processo fácil para todo mundo, e daí vê que a pessoa não tem nível, e é um meio da pessoa vender o processo de estudo para ela, né? Porque através do estudo você se qualifica dentro do Canadá para poder imigrar depois, né? Com experiência canadense, certo? Então são vários ali que a gente tem nesse Express Entry, é mais para trabalhador qualificado. Quebec ele não entra no Express Entry, então ele tem um programa de Skilled Workers, que seriam trabalhadores qualificados, específico. E a diferença básica ali, além da província, é o idioma. Francês, tem que ter o francês avançado fluente, tá? Todos os programas de imigração você vai ter mais chance quanto melhor for o inglês, tá? Eu recomendo a pessoa solicitar a iniciar um processo de imigração com o IELTS 7.0, que é o que é recomendação mínima ali para uma pontuação na maioria dos programas aí, ok? Tem alguns programas com menos, os provinciais principalmente tem uma exigência menor, só que os provinciais, que seriam o terceiro aí que eu coloco, nominação provincial, né? Provincial nominees, eles variam de província para província, por isso que cada província tem o seu programa de imigração, e são pré-requisitos diferentes. Só que o tempo de espera ele é maior, né? O Express Entry ele é um pouco mais rápido. Ele é express, né? Ele é expresso, só que também não é tão rápido como estão vendendo por aí. Tem que tomar cuidado com isso, hein? Existe um visto chamado Startup Visa, que nada mais é do que uma pessoa que está querendo empreender, tem uma ideia, startup, né? É mais ligada à área de informática, mas tem empresas também, empresas como a gente fala, incubadoras no Canadá, que são selecionadas pela imigração para financiar essas ideias fantásticas de montar uma empresa no Canadá. Então são financiamentos do governo para essas empresas específicas, listadas, que vão abraçar uma ideia de uma pessoa genial, vamos dizer assim, né, para o mercado canadense, tá? Self-employed people. Esse self-employed people é, na verdade, para pessoas que têm uma experiência relevante em atividades culturais e atléticas, né? Ex-atleta, que tem ligação com essa parte esportiva e cultural que pode... como é que fala? A gente fala influenciar ou melhorar coisas específicas para a cultura e para
e para essa área esportiva canadense, né? Que vão contribuir, que provem que tem uma experiência qualificada nesse sentido e podem contribuir para essa cultura canadense e parte de esporte, que eles visam muito, tá? Eu coloquei aqui essa parte de caregivers. Caregivers nada mais é do que uma pessoa que ela traduzindo ao pé da letra, são cuidadores, né? Existem alguns programas, né? E esse é, na verdade, um programa imigratório para aquela pessoa que ela tem um histórico profissional ligado a uma área de cuidados de pessoas. Pode ser um idoso, pode ser uma pessoa doente, pode ser criança, né? Normalmente ligado a necessidades especiais, né? Pessoas doentes em estado terminal, por exemplo, ou que precisem de cuidados, idosos, né? E eles têm um programa específico de imigração. Tem dois que eu não citei aqui, que é o Family Sponsorship, que também é um processo imigratório. Family Sponsorship, na realidade, é um processo que vamos supor, um canadense casa com uma mulher, ou uma canadense casa com um rapaz aqui no Brasil, e essas pessoas, elas querem ir para o Canadá, né? Qual que é o modo de ir? É esse cônjuge que é canadense fazer um processo de patrocínio dessa pessoa, para ela entrar lá como um canadense, né? Como imigrante legal, certo? Isso vale para pais, avós, parentes próximos que conseguem ser comprovados, tá? E também tem um aqui que eu não expliquei, que é para refugiados, tá? Existe um programa muito forte do Canadá para refugiados, que é específico também, que é de imigração, ok? Aqui uma foto para descontrair um pouquinho, a gente sair um pouquinho desse assunto só visto aí, só imigração. A aurora boreal, até já citei num vídeo anterior meu, e esse vídeo eu falei muito a respeito da aurora boreal, então eu decidi colocar uma foto aí para vocês verem. Quem nunca viu, coloca lá no Google aurora boreal. Nós temos ali o Whitehorse, em Yukon, nos territórios do noroeste ali, a gente vai ter os principais pontos, né, Yellowknife, são cidades ali que a gente vai conseguir ter a melhor visualização desse fenômeno natural. Tá? É lindo, maravilhoso. E aqui, para continuar essa descontração, para as meninas agora, a gente vai ter uns galãs aí, algumas personalidades. Eu sou muito ligado à música, tá? Então eu gosto muito de música, enfim. Acabei colocando ali alguns cantores famosos. Aí a gente tem o Bryan Adams, que já não é tão novo assim. Aí tá uma foto dele bonitão, novão, mas ele já tá bem mais velho agora. Ele é um cantor famoso. Quem não conhece, a garotada não vai saber nem quem é, mas quem já tem seus 30, 35, 40 anos sabe quem é o Bryan Adams, né? Ou já ouviu, né? O Justin Bieber, que daí já é mais novo aí, a molecada já vai conhecer. Ele não tá tão novo assim, mas essa foto aí já é mais recente. É o Bad Boy, né? Cara do Bad Boy. Tem o Jim Carrey aí embaixo, né? E tem essa banda aqui, pra quem não conhece, eu sou muito fã deles, o Rush. Quem nunca ouviu o Rush, vale a pena ouvir. É conhecido como rock progressivo, né? Apesar de eles mudarem de estilo constantemente, o progressivo ele sempre está no disco deles, nos álbuns deles, né? E essa é uma foto antiga deles, é claro, né? Esse de cabelo comprido aí, olhando meio de rabo de olho aí, é o Geddy Lee, que é o vocalista. E, bom, ele continua feio, né, meu? Olha a cara dele hoje aí, com essa barbichinha, com esse cavanhaque esquisito e o óculos redondo, né? Mas enfim. E por que eu coloquei essa foto aí? Porque tem o Newport. Newport é esse do meio na primeira foto. E o da esquerda aqui, ele é o baterista. E para mim ele é um dos melhores bateristas do mundo, né? Para mim, eu sou baterista, na realidade, amador, né? Eu toco bateria, mas bem amadoramente. Então nenhuma pretensão musical aí para fazer nenhuma performance. Mas eu gosto muito de quem toca bem, porque eu sou bem medíocre mesmo. Não vou confessar para vocês que eu sou
um baterista medíocre, sem muito esforço para aprender. Mas esse Newport, por que eu estou falando? Porque ele tem um livro chamado Ghost Rider. É até interessante vocês procurarem. É um livro triste, mas ele é muito interessante porque ele mostra uma viagem que ele faz de moto pelo Canadá inteiro. Ele sai da casa dele, que fica em Ontário, né? Mais ou menos umas 2 horas ali de Toronto, na região dos lagos já, e ele cruza o Canadá inteiro indo para o Alasca. Depois ele volta para os Estados Unidos. Ele faz uma viagem pelo Canadá e Estados Unidos muito interessante, porque ele cita detalhes dos lugares onde ele passa, né? Interessante ver esse livro. Eu terminei de ler recentemente. Muito legal. E uma coisa legal também para ver, se vocês têm acesso à internet, vocês procuram um livro e um filme. Ele chama Anne of Green Gables. É um clássico da literatura canadense, tá? Na realidade, ele já foi um livro muito de adulto, assim, só que hoje ele está muito mais inserido como livro infantil nas escolas canadenses. Ele é um livro de, se não me engano, se não me falha a memória, 1908, eu acho, a primeira edição, se não me engano. E esse livro ele já vendeu mais de 50 milhões de cópias, é da Lucy Montgomery. Sensacional. Você lê o livro, é muito interessante, porque ele fala de coisas da província de Prince Edward Island, que naquela época era inabitada e inacessível, né? Porque ela é a menor província e ela estava desprovida ali de ligação com o continente, né? Muito interessante. E depois veio o filme. Se vocês procurarem no YouTube, Anne of Green Gables, tem o filme específico. E o filme ele retrata um pouquinho a Anne, né? A Anne, que é uma órfã que vivia ali na região de Prince Edward Island. E quem for para Prince Edward Island, que eu aconselho, porque estar inserido ali na cultura canadense mesmo, vai poder ter acesso a essas informações aí tem lá a casa cenográfica, é muito legal, muito interessante aí. E partindo agora para... Bom, a rapaziada vai ter que ficar alegre agora, né? Eu coloquei umas mulheres bonitas aí, né? Todas famosas aí. Shania Twain, cantora. Diana Krall, uma jazzista aí, uma cantora de jazz sensacional, uma voz linda. E ela é linda também, né? Lógico. Celine Dion. Essa Celine Dion aí, nessa foto aí, ela tá um pouquinho mais nova do que ela tá atual. E tá bem bonita, né? Ela tá bem nova aí nessa foto. A Alanis Morissette, que já é um pouquinho mais nova aí, né? Mais nova. Ela fez sucesso 20 anos atrás, né? Mas ela é pra mim, ela fez muito sentido na minha época de juventude, então é muito legal. E um pouquinho mais nova que a Avril Lavigne, né? Que a gente é uma canadense. Pra quem não sabe, todos os canadenses aí, famosíssimos, né? E, lógico, a gente tem outros canadenses aí, várias bandas, Simple Plan, Nickelback, Adam Brothers, são bandas canadenses. E tem uns atores também que a gente pensa que é americano, ou até outra nacionalidade, mas nunca vai pensar que é canadense, né? Por exemplo, Keanu Reeves, a gente tem o Leslie Nielsen. Para quem não sabe, o Leslie Nielsen é aquele senhor que fez o... Como é que é? Corra que a polícia vem aí, né? Aquele senhor de cabelo branco. Tem Mike Myers, tem aquele cantor Neil Young, a Neve Campbell, linda evangelista, Pamela Anderson, que todo mundo fala porque do seriado Malibu pensa que ela é californiana, não, ela é canadense, né? Ryan Reynolds, que faz muita comédia, a Sarah McLachlan, Tom Green, o Michael J. Fox. Quem não lembra do Michael J. Fox, né? Na verdade tem muita gente que não lembra, porque ele atua muito pouco agora, né? Mais em seriado de TV, mas em filme é da minha época, né? Nos 80, De Volta para o Futuro, para mim um dos melhores filmes assim, é da época. Quem quer conhecer década de 80 tem que ver Indiana Jones e De Volta para o Futuro, assiste que é muito legal. E tem o diretor, o James Cameron, um diretor de cinema que fez o Titanic, que é um dos filmes mais vistos do mundo aí. Ele é canadense, tá? Aliás, é interessante falar em Titanic porque em Halifax, que fica em Nova Escócia,
província canadense. É uma cidade que tem muita referência ao Titanic, tem até museus voltados para a viagem do Titanic, tá? Que muita gente de lá são famílias que perderam membros, seus familiares no naufrágio, ok? Vamos lá. Agora a gente vai partir para a área interessante de novo, depois dessa descontração toda aí. Eu tentei colocar um pouquinho de felicidade ali para a rapaziada, para os homens e para as mulheres, hein? Vamos ver se eu consegui aí um pouquinho, né? Se bem que tem canadenses muito mais bonitos do que esses aí, né? Quem já foi para lá sabe, né? O que o consulado quer saber, gente? Ele quer saber se você tem nome no SPC ou Serasa? Eu recebo perguntas todas as semanas a respeito disso. Impressionante. Muita gente com problema de crédito, muita família endividada no Brasil. Um dos problemas desse programa de crédito desenfreado aí que o governo fez nos últimos anos, né? Opiniões à parte minha, né, a respeito da economia, o consulado canadense ele não tem como verificar todos os nomes no SPC ou Serasa, mas claro, uma pessoa que tem problema no SPC ou Serasa é uma pessoa com problema de crédito. O que significa isso? A pessoa ela tem problema para ter dinheiro, tá? Ou se tem, tá devendo, né? Se está devendo, não tem. Certo? Cheque especial, essas coisas não servem para o consulado, né? Então o problema não é ter o nome ali que o consulado não vai verificar todos, é não ter dinheiro, não ter comprovação, certo? Há muitas pessoas, eu cuido da minha mãe, então sem problemas, criando como se fosse um vínculo ali. Ter filhos no Brasil que vão esperar você viajar e voltar, ou ter mãe idosa, mãe que precisa de cuidados, mãe doente, pai, parente, que você precisa de cuidar, que você é o único filho, que você é a única pessoa que pode cuidar, não é vínculo para o consulado. Está cheio de gente que sai do Brasil para morar fora, tá? Deixando aqui o parente que inicialmente dependia dele. Isso é comum acontecer. Tá? Então o consulado sabe que isso aí é um pretexto só para criar um vínculo fictício que a pessoa na realidade não tem, porque ela não tem outro vínculo. Posso me matricular numa pós e já solicitar o visto? A pessoa não tem vínculo, ela não está estudando, não está trabalhando, né? Não está trabalhando. Então ela pensa assim, eu vou me matricular numa pós, porque daí eu comprovo um vínculo para o consulado. Posso? Poder, você pode. Tá? Só que esse vínculo ele não vai ser um vínculo muito forte. Por que ele não vai ser um vínculo muito forte? Porque ele vai ser um vínculo que, na realidade, vai ser recente. E vai ser. O oficial ele pode interpretar como sendo um vínculo feito ao desespero para você poder ir para o Canadá. É muito mais fácil você ter uma sequência de uma explicação lógica no seu histórico educacional, histórico profissional, que indique que você precisa ir para o Canadá, né? Que seria a sua motivação em viajar para o Canadá e motivos para voltar. Mas após não seria um motivo para voltar para o Canadá, voltar para o Brasil, no caso, né? Seria. Isso acontecesse se fosse uma coisa natural, que faça parte ali da idade de estudo, né? Que fosse uma sequência lógica da educação da pessoa. Aí sim poderia ser encarado como um vínculo. E a força desse vínculo, o que é vínculo para o Canadá, hein? Já vou falar aqui. Estudo ou trabalho. E isso numa sequência lógica desse histórico que a pessoa tem. Tá? Então, qual que é a força que se dá para esses dois itens? Se a pessoa trabalha, o nível de salário, a empresa que ela está trabalhando, o motivo que faz ela ir para o Canadá, certo? O motivo que faz ela voltar. Né? Se vamos supor, ela vai fazer um curso de inglês, se esse curso de inglês ele condiz com a realidade profissional e acadêmica dela, se vai trazer algum benefício, um avanço no histórico dela, né? Para ela ter maiores chances no mercado de trabalho ou no curso que ela estiver fazendo, né? Vínculos assim de empregos não muito formais. Eu trabalho na empresa do meu pai, né? Ou trabalho não registrado. Eu estou até com um caso recente agora de uma cliente que ela é argentina, ela está no Brasil trabalhando num albergue, né? Esse albergue no Rio de Janeiro.
E ela está me perguntando, posso tirar o visto? Pode. No Brasil ela vai tirar o visto como qualquer brasileiro, porque ela está em território brasileiro. Só que ela não vai ter vínculo, ela está trabalhando sem registro. Ah, mas eu vou ser registrada agora e vou tirar o visto só em setembro. 3 meses de registro é pouco, tá? A pessoa ela não pode tirar férias com 3 meses de registro, por exemplo, né? E outra coisa que eu escuto muito, eu tenho muito dinheiro no banco. Ou a pessoa não tem vínculo nenhum, não trabalha, não estuda nada e tem 1 milhão no banco. O consulado pode negar o meu visto? Pode. Ele pode recusar o seu visto, tá? Porque ele, na realidade ele não vai saber. Essa pessoa ela pode querer ficar no Canadá ilegal, viver nas custas de rendimento dela. Não é legal pro governo, porque ela não vai estar gerando imposto, não vai estar gerando nada para eles de útil, né? E só ter dinheiro não faz a cabeça do oficial para te dar um visto. Você tem que ter um motivo forte, aparente, para te trazer de volta para o Brasil. Um vínculo com o Brasil. Veja bem, eu estou frisando isso, tá? Essa parte é uma parte principal. Além de dinheiro, para você provar que você tem condições de se manter no Canadá, tem que provar que você tem esse motivo para retornar para o Brasil. E por fim, né, assim, continuando ali, você quer ter problema com seu visto? Tudo bem, eu posso te ajudar também. Eu vou te dar vários motivos ali para você ter o seu visto recusado. Eu ajudo você a ter o seu visto recusado, né? É simples, é só fazer de qualquer jeito, pegar esses poucos vínculos que você tem, pouca documentação e solicitar o visto. Eu tô com alguns depoimentos que eu coloquei aqui para vocês, que eu recebi recentemente. A Flávia ali, ela informa que queria ter conhecido a gente antes. Teve o visto recusado há alguns anos. E ela, na realidade, teve todo um planejamento de viagem que teve que ser adiado aí, porque ela perdeu dinheiro. O que é uma recusa de visto, gente? Não é só uma negativa. Você vai perder a passagem, porque a passagem hoje não tem reembolso, você vai perder o seu curso, se você vai fazer um curso, você vai perder dinheiro na sua viagem, fazendo uma prorrogação dessa viagem, né? Então, como é que eu faço para ajudar vocês a terem o visto recusado? Vocês querem ter o visto recusado? Então vocês têm que achar que sabe tudo mesmo, que vai solicitar e que sabe de tudo. Que o que você pegou nesses blogs aí, que você vê explicadinho, detalhadamente, é o suficiente para você solicitar o visto sozinho, que os documentos que vocês têm aí são os que são necessários e nada mais, né? E só porque deu certo com o seu amigo vai dar para você. Às vezes você está solicitando com seu amigo saiu o visto rapidinho, né? Até num prazo legal e nem apresentou muita coisa. Só que o seu perfil, ele é diferente do seu amigo. Eu tenho a mesma idade que o meu amigo, estudei na mesma escola e minha família é mais ou menos o mesmo padrão. Nunca ninguém tem o mesmo perfil de outra pessoa. Isso é impossível. Isso é mito. Cada pessoa tem o seu perfil, tá? Muita gente opta por não fazer o processo com assistência de um especialista, que no caso sou eu, ou algum concorrente meu, porque acha caro. O barato ele sai caro mesmo, tá? Isso é um ditado popular que já se explica por si só. O barato sai caro. O que é o barato sai caro? Você vai deixar de pagar 100, 200, 300, 400, 500 reais para um especialista, porque tem especialista que cobra 50, tem especialista que cobra 500, tá? Eu não cobro tudo isso. O meu tá bem na metade assim, bem mais para menos da metade de 500, né? O especialista ele vai te indicar o seu melhor perfil. Ele vai verificar sua documentação e vai te orientar. O que mais de documento eu posso provar para ter menores chances de recusa, né? Ter mais chances de aprovação, né? E por último ali, qual é o prazo que pode ser igual ao do seu vizinho, né? Que o prazo pode ser igual ao do seu vizinho. Vamos supor, aquela história do amigo lá que solicitou visto e deu certo. Eu solicitei no dia 1º de junho um visto com meu amigo. O meu amigo já saiu, o meu tá lá, sem resposta, sem sinal nenhum. É aquela coisa de perfil. Não é só porque o seu amigo saiu visto rápido que o seu vai sair e que vai ser aprovado. O resultado ele pode demorar, ele é variável de acordo com o perfil. E um especialista em documentação ele pode orientar em documentos que vão fazer diferença numa verificação mais rápida, certo?
Ou, se a sua documentação não estiver boa, ele vai falar, o seu ponto fraco é esse, esse e esse. Certo? Eu tenho uma história muito particular de uma cliente minha, que na verdade ela teve o visto recusado ali para Nova Zelândia. Tá? Não sei muito bem, ela, na realidade eu não participei dessa... É uma amiga minha de escola, né? A Ana Carolina, ela de escola, não, de faculdade. E eu encontrei com ela, né? Ela falou, pô, Alexandre, se eu soubesse que você estava trabalhando com visto, porque desde a faculdade eu não encontrei com ela, né? Então eu encontrei com ela por acaso e ela falou, pô, se eu soubesse que você trabalhava com visto, você tinha feito meu visto para Nova Zelândia. Eu falei, mas o que aconteceu? Tive meu visto recusado para Nova Zelândia. E eu até achei estranho, porque Nova Zelândia é difícil recusar visto, viu? Muito mais difícil que o Canadá, porque existem umas provas bem mais pesadas que para o Canadá, e se a pessoa aprova, ela passa mesmo, né? Hoje em dia está tendo mais recusa. Inclusive mais recusa que o Canadá, mas assim, é um país que tem um histórico menos agressivo ali nas recusas, né? E essa amiga de faculdade teve o visto recusado. Enfim, tudo bem. Daí a história dela foi que a Nova Zelândia ela duvidou de uma carta de um empregador que tinha enviado, e realmente essa carta era falsa. Documento falso. Documento falso, ele gera problema para o requerente e para mim também, inclusive, porque às vezes eu nem sei que o documento é falso, a pessoa está dando um documento que eu não tenho ciência que é falso. E ela deu, a Ana Carolina, ela deu um documento falso, uma carta da empresa dela, que ela trabalhava como jornalista, e essa carta ela assinou pelo chefe. E foi um problema, porque a Nova Zelândia ela não costuma fazer isso. Ligou para o chefe, para a empresa, e o chefe atendeu, porque era uma empresa pequena, e falou, eu tô ligando para confirmar se a Ana Carolina trabalha aí. Falar, não, ela trabalha. Tá, porque o senhor mandou uma carta para nós, porque ela vai sair para fazer um curso na Nova Zelândia, e o chefe virou por telefone e falou assim, para Nova Zelândia? Não tô sabendo. E o oficial falou, mas você assinou a carta dela. E o oficial chegou para ela e falou, você assinou? E ele respondeu assim, eu não assinei essa carta. E daí foi até um caso curioso, que, lógico, o oficial ligou para Ana Carolina e a Ana Carolina confessou que ela havia assinado a carta por medo do chefe não concordar com a viagem dela, né? E ela teve o visto recusado e não vai poder entrar na Nova Zelândia por mais de 10 anos, né? Não vai poder solicitar visto nem nada. E, enfim, e nessa ocasião que eu encontrei com ela, eu perguntei para ela, ô Ana Carolina, e agora, né? O que você pretende fazer? Quero ir para o Canadá. Quero ver se eu consigo visto. Daí eu expliquei para ela, um visto recusado para Nova Zelândia, ele pode ou não atrapalhar, porque visto recusado para outros países podem realmente atrapalhar, tá? Mas não é uma regra isso, né? Não há, porque são processos de análise diferentes, né? Eu fiz a documentação para ela, assim, ela tem uma documentação boa, não é ruim, ela até mudou o perfil um pouquinho dela, porque ela foi mandada embora dessa empresa, inclusive por causa disso, brigou com o chefe, tudo, mas enfim, começou a trabalhar como jornalista e de novo em outra empresa e a gente conseguiu a aprovação do visto dela para o Canadá, né? Foi estudar num college e mudou a vida dela. Ela estudou lá, ela foi estudar, fez um curso de pós-graduação em jornalismo internacional numa universidade em Toronto, num college em Toronto, e foi fazer outro curso e foi ficando lá e casou. Olha como mudou uma negativa de visto mudou a vida dela, né? Ela mudou para o Canadá, casou com um canadense, tem filho, ou seja, ela mudou a vida dela inteira, né? E hoje está visto aprovado naquela época, né? Foi fazer o curso, gostou, casou, tem filho e está feliz da vida ali. Assim, tem algumas histórias desse tipo aí que fazem parte da história da Infovistos aí, da minha história aí de recusas e sucesso aí. Vamos lá, vocês devem estar me perguntando aí do outro lado aí. Então, por onde que eu começo, né, Alexandre? É bem simples, né, como eu já expliquei para vocês, mas não é nada realmente fácil. Porque apesar de ser uma coisa que aparentemente é simples na teoria, né, a gente tem que começar pelo começo, porque juntando documentação, né, e se baseando nesses itens que eu falei, de motivação, de histórico, escolar e profissional.
continuando, a gente pode ter 3 meios para solicitar o visto. A pessoa ela pode solicitar o visto sozinha. Esse visto sozinho ele pode ser feito o online, né, o modo online de solicitar o visto, ou em papel. Pode ser pelo VFS. VFS, deixa eu explicar para vocês não confundirem. O VFS é um escritório contratado pelo consulado canadense aqui no Brasil para receber a documentação de visto para o consulado. Antes o consulado, quando tinha uma demanda menor, o consulado recebia a documentação direto no consulado, certo? Hoje é esse escritório que recebe. É um escritório que só recebe documentação e cobra por isso. Ele não faz análise de documentação, ele cobra só para receber. Tá? A pessoa que faz o visto online vai ter que pagar a mesma taxa, um pouquinho menor, R$10 a menos, para poder dar entrada no passaporte e receber. Tá? Não é barato e é um escritório que só faz isso, ele não é despachante, ele não é nosso concorrente, por exemplo. Certo? E tem a terceira via, que é a via despachante ou especialista em vistos e imigração, que seria o nosso caso. O caso do Alexandre, da Infovistos, né? E essa via, ela é uma via que a pessoa ela pode utilizar para ter menos dor de cabeça com a parte burocrática. Preenchimento de formulário, análise de documentação, envio da documentação, acompanhamento do processo, retirada do passaporte junto ao consulado e envio, né, a pessoa vai receber em casa o seu passaporte. Então é uma pessoa, é uma empresa que cuida do seu processo de visto sem ser necessário você se preocupar com isso. Alguns dados interessantes de quem aplica com a Infovistos e a vistoparaucanadá.com.br, que é o nosso portal, né, o portal da Infovistos na internet. Tá? Hoje, 99% de aprovação. O consulado ele tem recusado bastante visto agora nessa alta estação, mas a gente tem conseguido manter esse nível de aprovação aí. A gente não tem tido recusas assim muito gritantes ali. Ele continua nessa média aí histórica nossa, né? Então 1% de reprovação. É muito, Alexandre? Não é muito, tá? O mercado ele trabalha entre 5 e 7 de reprovação, certo? A gente está há mais de 10 anos no mercado. Eu sou apaixonado pelo Canadá. Essa é a minha vantagem, né? Eu vou falar da minha vantagem. E são milhares de vistos emitidos. Eu não contabilizei, não cheguei no meu sistema e contei, mas eu já mandei mais de 30 mil pessoas para o Canadá por baixo aí, né? Por baixo mesmo. Vamos lá. Aqui mais duas, são 2 testemunhos aí que a gente recebeu até 12 de junho, Dia dos Namorados. Recebi ali, assisti seu vídeo, ele teve visto recusado, e ele na realidade quer uma orientação. Poxa vida, visto recusado, ele vai prejudicar uma nova solicitação? Sim ou não, Alexandre? Depende do perfil da pessoa, tá? Às vezes a pessoa ela esqueceu de colocar muita documentação. Eu vou tentar ajudar o Franklin aí no que eu puder, né? E o Roberto ali, ele já teve visto aprovado. Ele teve visto aprovado essa semana, ele mandou um obrigado ali, né? Porque ele, na realidade, gostou muito dos nossos serviços, tudo, né? E agora eu vou, na realidade, contar uma novidade para vocês. Certo? Agora vem uma novidade muito interessante. Eu vou oferecer para vocês um método. Esse método ele já foi testado e comprovado. Na realidade, o movimento aqui da Infovistos, da vistoparaucanadá.com.br, é mais ou menos meio a meio. A gente tem hoje, na realidade, muito mais solicitação online do que solicitação em papel. Embora de papel eu acho mais segura no momento, o visto online ele tem se tornado uma via mais barata, né, para quem quer solicitar o visto. Então a gente está atuando nessa parte com muito sucesso e eu estou oferecendo um método que já é testado, porque ele é feito aqui com muitos de nossos clientes, comprovado,
E esse método eu estou fazendo esse lançamento que é para 50 vagas. É um mini curso. E esse curso eu vou ensinar você a solicitar o visto sozinho, passo a passo. São videoaulas nas quais eu vou orientar você a fazer o visto online sozinho, em um lugar só. Todas as informações que você precisa sobre o visto online canadense estarão nesse método. É uma plataforma de curso onde você vai assistir uma aula passo a passo, e nesse passo a passo eu vou te ensinar a fazer o visto sozinho, sem orientação, sem precisar buscar informação fora dessa plataforma. Todas as informações estarão ali. Tá? Só para vocês entenderem, esse método ele não analisa a documentação, ele ensina você que quer solicitar o visto online sozinho a ter num lugar só todas as informações necessárias e uma orientação de um especialista para você solicitar o visto sozinho, certo? Você vai solicitar esse visto sozinho, sem orientação, sem buscar informação fora, só com a orientação minha, sou eu que estou dando as aulas para você. Você só precisa ter acesso à internet. E 100% de satisfação, porque na realidade, como é testado e comprovado, você já tem ali um produto, um serviço que você tem certeza que funciona. A pessoa ela vai conseguir fazer isso sozinha, sem ser necessário você escrever um e-mail para mim perguntando como é que eu faço isso. Por quê? Porque está tudo orientado. Quem assistir vídeo por vídeo vai conseguir. São vídeos rápidos que você vai conseguir fazer acompanhando num dia só a sua solicitação, se você tiver toda a documentação pronta. São 50 vagas disponíveis apenas, certo? E essas 50 vagas elas vão estar disponíveis a partir de hoje e claro, né? Conforme for, a gente vai soltando mais turmas, né? Vamos dizer assim. A partir do momento que você faz o pagamento, você já recebe um link de acesso para já poder fazer esse curso aí e fazer o seu visto. Ele é automático. Esse método ele é feito por fases, né? Ele é passo a passo. É muito importante eu falar isso. É um método passo a passo. Com a minha explicação. Esse especialista que eu dito aí sou eu. Eu vou te orientar passo a passo para você poder fazer esse processo sozinho. Certo? Seria a maneira mais fácil e barata de você conseguir esse visto. Tá? E mais, o que é mais aí que eu coloco para você? Você não vai ter só esse método para você. O que você vai ter? Você vai ter uma série de bônus. Dá uma olhadinha nos bônus que eu preparei para vocês. Tá? Então vocês não terão só a minha orientação para fazer esse processo. Vocês vão conseguir fazer esse processo sozinhos. E para os 10 primeiros eu vou oferecer a análise da documentação. Veja bem. O curso nessa plataforma, ele não tem análise da documentação, mas os 10 primeiros que se inscreverem terão acesso, tá? Terão acesso à minha análise da documentação. Eu vou solicitar para eles essa análise, é virtual, tá? Esse curso é todo online, então a pessoa ela tem que ter conhecimento de computador, internet, porque o curso ele é dado online. Tá? É uma plataforma de curso online, ela vai escutar os vídeos, ver os vídeos e fazer passo a passo ao mesmo tempo. Esse é o ideal, né? Os 10 primeiros que se inscreverem ganharão análise da documentação. Uma pessoa que vem no meu escritório aqui, fala, eu só preciso de uma análise da documentação e vou solicitar sozinho. Eu faço a cobrança de R$150 por essa análise, tá? Porque é uma análise minuciosa, eu estudo o perfil da pessoa para a solicitação. O segundo bônus é um curso express de coaching para viagens com a Flávia Adura. Quem não conhece a Flávia Adura, pode entrar ali, flaviaadura.com. Flávia Adura com 2 As ali, né? flaviaadura.com. É um curso express para viagem, é um coaching. Quem não conhece coaching, entra na página que eu falei da flaviaadura.com. Vai ter a explicação certinha. Esse curso é um curso de como você especificar. Você tem um objetivo com essa viagem, claro, que você vai fazer para o Canadá. E como você alcançar esses objetivos de forma mais fácil, mais organizada, mais planejada. É uma técnica de administração de tempo também. São 3 vídeos, né? É um mini curso
E no terceiro vídeo até um bônus, na realidade, que tem um modelo que você vai poder replicar para a sua vida inteira. É um modelo para você resolver os seus problemas que ocorrerão durante a viagem, ou para viajar, ou na sua vida. Tá? Coaching é para a vida. É um processo muito específico, criado para Infovistos e para vistosparacanadá.com.br, e ele pode ser replicado para a sua vida. Só esses vídeos, né, desse mini curso, ele tem um valor de R$200. Tá? Ele é um bônus muito valioso, que eu prezo muito. Fora isso, você vai ter um e-book, tudo sobre o Canadá. São artigos ali que eu vou colocar para vocês no valor de R$35, que vão compilar ali informações muito valiosas a respeito do Canadá, pontos turísticos, muita coisa interessante. Um mini guia para você montar a sua viagem. Nesse mini guia você vai ter as orientações para você conseguir montar a sua viagem por inteiro. Na realidade são 4 itens ali: a hospedagem no Canadá, né, passagem aérea, seguro viagem e compra de moeda, como se planejar financeiramente para fazer um curso fora. Com dicas compiladas ali para você fazer o seu programa de curso no exterior, no Canadá, uma viagem a turismo para o Canadá, tá? E como você se portar para você planejar a sua viagem. Um e-book de 99 atividades grátis para você fazer no Canadá. Pô, tô com a grana curta, ganhei uma viagem, ou vou viajar para o Canadá porque eu quero conhecer, porque está na moda. 99 coisas para você fazer sem pagar nada. 99 coisas grátis para você fazer no Canadá. Dicas grátis, certo? E 2 webinários. Esses 2 webinários são para tirar dúvidas. Vamos lá, a gente está fazendo lá o processo online, estou com dúvida, tem um monte de gente com dúvida. A gente vai marcar um webinário onde vocês vão tirar dúvidas. E atenção, hein? Nesses webinários, para esses clientes que fizerem a inscrição, eu vou ter o prazer de tirar dúvidas da documentação, tá? Porque faz parte do processo online, esses webinários. Nesses webinários eu vou tirar dúvida da documentação. Eu não vou tirar dúvida, eu não vou analisar a documentação da pessoa, só para os 10 primeiros. Mas nos webinários, que são esses 2 aí ao vivo, eu vou tirar dúvidas específicas que a pessoa for fazer. Ok? Só o valor total desses bônus, veja bem, R$645. O valor dos bônus aí que eu listei, R$645. São bônus muito valiosos. Certo? Eu vou dar para vocês uma garantia. Vamos lá, vocês se inscreveram para esse curso, para essa plataforma. Vocês acessaram, viram que não é para vocês, viram que vocês não vão conseguir fazer, viram que não é a informação que vocês estavam procurando. Eu vou devolver o dinheiro para vocês, se vocês mandarem um e-mail para mim falando, ó, eu não estou apto para fazer isso, né? Eu não gostei, né? Eu não me adaptei a esse método. Essa garantia é uma garantia de 10 dias corridos. Eu dou 10 dias corridos a partir do momento da compra que vocês fizeram, para vocês mandarem um e-mail para mim e falar, olha, Alexandre, eu não vou fazer a solicitação, eu não assisti o curso. Claro, a pessoa assistiu o curso inteiro, ela não vai ter o reembolso, certo? Mas ela assistiu o curso, não conseguiu fazer, ela não quis fazer antes de assistir o curso, né? Ela vai ter essa garantia. Eu vou devolver sem questionar. Vou devolver para ela o valor pago, tá? A hora é agora. Vocês querem visitar Niagara Falls, andar de gôndola ali no Banff National Park, ver as montanhas rochosas lá de cima, visitar Whistler, Vancouver, Toronto, Montmorency Falls, que é uma queda d'água ali na região de Quebec, na cidade de Quebec, que é muito pouco divulgada aí. Vocês querem? A hora é agora. O carrinho está aberto para vocês comprarem. Qual que é o valor dessa oferta? R$ 97,00. O valor desse curso, no qual eu vou orientar vocês, eu, Alexandre Luiz Pedrosa, vou orientar vocês passo a passo como fazer
o processo online sozinhos, R$ 97. Lembre-se bem dos bônus, ok? Então é R$ 97. E vocês vão ter, lógico, além dessa oferta, né, vocês têm que ir para o Canadá visitar. Lembre-se da garantia que eu dei para vocês. Vocês querem ir para o Canadá. Não quero tchu nem tchá. Eu quero ir para o Canadá agora, certo? Então aproveitem. Tem dúvidas? Podem escrever para o meu e-mail aí, alexandre@vistoparaocanadá.com.br. Eu vou para o Canadá. Você também quer ir? Opte por esse caminho. Esse caminho é o caminho mais curto que a gente tem na realidade, com orientação de um especialista para vocês, tá? Você vai encontrar todo o apoio nesse curso. A oferta é por tempo limitado. Ela vai acabar agora nessa terça-feira aí. Essa terça-feira aí, dia 23, ela acaba a oferta, tá? Para essas 50, ou lógico, até atingir as 50 primeiras vagas, né? Então a gente vai ter pouco tempo aí de inscrição. Aproveitem, o carrinho ele tá aberto ainda, então vocês tiverem dúvidas podem me escrever, mas o carrinho tá aberto, R$ 97, não é só o processo passo a passo, a orientação passo a passo. Ela tem os bônus que vocês vão receber junto com essa oferta, que na realidade custou muito mais do que o curso em si. Vamos lá, voltou em mim aqui? Tá todo mundo me vendo? Eu vou, na realidade, ler as perguntas aqui. A minha equipe aqui já está compilando. Vamos ver as perguntas aí que a gente tem. São muitas. Vamos lá, Jéssica. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jéssica. Obrigado pela presença aí e por estar até agora aí. Eu não declaro imposto de renda. Esse fator complica a minha solicitação de visto? Jéssica, vou ser bem claro para você. Sim e não. Tá? Complica e não complica. Por que complica? A falta do imposto de renda, ele fala para o consulado, para o oficial que está analisando, que você não tem uma renda mínima que está na média de aprovação, vamos dizer assim. Tá? Mas você tem outras maneiras de você comprovar essa renda. Às vezes você tem uma renda boa agora, vai declarar só o ano que vem. Tá? Isso pode acontecer. Tá? Porém, se não for o caso, vamos supor, eu sou estudante, sou recém-formada, pode ser que você tenha que você declarar um suporte financeiro. Esse suporte financeiro pode ser do seu pai, da sua mãe, de um parente próximo, e resolve esse problema aí, tá? É uma situação que eu tenho que analisar de caso para caso, tá? Qual que é o valor da taxa consular, que está me perguntando aqui o Maurício Vieira, tá? Depende da taxa, Maurício. Obrigado aí pela presença, pela pergunta também. As taxas elas vão variar de acordo com o visto, tá? O residente temporário que é o mais comum hoje, as taxas consulares, elas dão um total de R$ 330 hoje, fora taxas de assessoria. Vamos lá, Bia Rodrigues lá me pergunta, Alexandre, fui convidada para uma viagem por uma empresa para conhecer as instalações do Pan-Americano. É uma viagem de negócios ou posso solicitar visto de turista? Aqui se confunde um pouco, tá? O visto de residente temporário. Lembra que eu expliquei anteriormente? O visto de residente temporário ele pode ser para turismo, negócios, ele pode ser para trânsito, ele pode ser para quem vai estudar até 24 semanas, tá? É uma categoria e tem as subcategorias que são esses pequenos vistos que eu falei para vocês. E, na realidade, você vai tirar um visto de residente temporário, vai pôr a carta convite e ele é considerado um visto de negócios, categoria negócios. O Tiago, ele me pergunta: estou indo para Vancouver estudar 8 semanas com visto conseguido pela Infovistos. Você acha possível conseguir um trabalho de visto estudante temporário? Tiago, essa é uma pergunta que me fazem a todo instante. A pergunta que você faz, ela tem várias respostas, tá? Você acha possível conseguir um trabalho com visto de residente temporário para 8 semanas? Acho possível conseguir. Se eu recomendo, eu não recomendo. Trabalhar no Canadá com visto de residente temporário é ilegal. Na realidade, você está falando com uma pessoa que age dentro das regras do consulado. Querendo ou não querendo, tem muito brasileiro indo para lá fazendo isso. Eu saio daqui porque a situação está ruim e tenta copiar o nosso modelo de jeitinho lá.
tá? Não estou querendo julgar você, mas eu estou querendo dizer que se você quer ir para o Canadá para trabalhar, faça do modo correto. Existe um meio correto de fazer. Eu te ajudo, eu vou te ajudar a fazer o modo correto. Agora, não recomendo trabalhar ilegalmente. Isso não é legal. O consulado ele junta isso em estatística e é isso que dificulta os vistos para as outras pessoas, para os outros brasileiros que pretendem tirar. É uma questão de histórico. Pode ser que você não seja pego, e se for pego, entra para o histórico e vai ser ruim para você. Foi pego? 10 anos banido do Canadá. E eu acho difícil você conseguir entrar lá de novo. Canadá e Estados Unidos. A imigração dos Estados Unidos e Canadá tem conversa entre elas. Flávia Simão, eu posso ir como turista e se decidir lá no Canadá fazer algum curso que tenha o período do visto, sem ter que solicitar o visto para estudo? Pode. Tá? O visto de turista, como eu falei, ele é um visto de residente temporário. Você pode fazer um curso até 6 meses. Certo? Que é o tempo que você vai poder ficar lá. É o tempo de validade. Né, é o tempo de permanência, na verdade. A validade do visto é maior, mas a permanência ela vai ser até 6 meses no máximo. Ela me continua a pergunta ainda se ela vai ficar 2 meses no Canadá na casa de uma amiga, tem que comprovar que tem o quanto no banco. O quanto no banco ele é importante, mas é também importante o quanto o conteúdo de toda a documentação. Na realidade, a gente tem muita ali esse mito ali de que ter dinheiro ali vai fazer eu ter o visto aprovado. Às vezes a pessoa ela tem que ter dinheiro, claro, porque ela tem que comprovar que ela tem meios de se manter lá, mesmo tendo onde morar, tá? O consulado ele não vai contar com isso, ok? Então ela vai ter que ter uma prova de valores ali. Quanto que é essa prova? Por baixo ali eu calculo mais ou menos $1.000 por mês que você vai ficar lá. Mais o valor da passagem, mais o valor do programa. Isso pode ser esmiuçado, tá? A gente explica para você durante o processo como que é a prova desse valor. A partir de quando é válido o visto? A partir da data da expedição ou a partir da data que eu entro no país? Ou ainda, a partir da data do início do curso? Estou indo para um college em abril de 2016, viagem em janeiro. Essa foi a pergunta da Juliana Fernandes. Juliana, o visto ele é válido a partir da data de emissão, só que a gente não pode confundir validade com permanência. A permanência do visto, no caso de permissão de estudos, ela tem a permanência do curso mais um tempo. Esse um tempo aí que eu falo, ele varia, mas esse tempo, ele na verdade, ele serve para a pessoa ficar turismo e viajar de volta para o Brasil, ou fazer uma prorrogação desse curso, né? uma renovação desse visto, do curso e, consequentemente, do visto. Rodrigo Castellan, Chitolina, é isso? Minha esposa e eu vamos para Toronto em maio de 2016. Eu para estudar e ela para trabalhar. Posso tirar o visto agora ou devo esperar? Recomendo você esperar. Não tem necessidade de tirar com tanta antecedência, mesmo porque o seu visto é um visto específico. Se você vai trabalhar, você tem que ir com visto de trabalho. Ou dependente da sua esposa. Depende de caso para caso. 90 dias de antecedência é o suficiente. É o recomendado. Alexandre, boa noite. Tenho muito interesse em migrar para o Canadá. Qual é o procedimento que devo adotar? Pois sou professor universitário. Jorge Santos. Jorge, processo de imigração, alexandre@vistoparaucanadá.com.br. Ele não é um processo de visto, tá? Eu citei aqui o processo de imigração, mas ele é bem específico. Eu vou ter um webinário específico para isso aí, ok? Carla, com K. Para Quebec, por exemplo, digamos que eu já consegui o visto. Quanto tempo eu tenho para sair do Brasil? Na verdade, você não tem tempo para sair do Brasil. O Quebec, o visto, não é que não tem tempo. Você uma vez tirou o visto de residente temporário, por exemplo, ele vai ter a validade, normalmente, do passaporte. E daí você pode ir quando você quiser para o Canadá. Na entrada do Canadá, você vai receber um carimbo e vai ter que sair daqui 6 meses. Tá? É o que normalmente acontece caso o consulado não coloque nenhuma restrição para você, ok? Vinícius Rocha, vamos lá. No caso de aplicação online, a documentação precisa ser traduzida para inglês? Vinícius, sim e não. Por que sim e não? Embora a documentação ela possa ser enviada para análise no consulado canadense, lembra que eu falei na apresentação que o visto ele é, na realidade, monitorado pela imigração canadense, e essa imigração canadense, se ela precisar, se ela tiver dúvida, ela vai solicitar documentação em inglês, traduzida e juramentada, tá? Porém, atualmente, a documentação em português ela está cabendo, só que tem algumas especificações
Tá? Eu vou falar isso para você. A solicitação online, o consulado ele não gosta muito da solicitação online. Por quê? Porque as pessoas elas estão solicitando de qualquer jeito. Isso dá problema, isso dá uma série de solicitações extras, o prazo aumenta, tá? Porque a pessoa não está solicitando do jeito que o consulado quer, vamos dizer assim, qualidade de documento, até a aparência do documento, o tipo de documento, né? Então, ela pode ser em português e pode gerar solicitações futuras aí. Valquíria Reis. Parabéns, Alexandre, aproveitando muito aqui. Valquíria, obrigado aí pela audiência. Valquíria Reis volta de novo para perguntar: preciso ter o trabalho antes de solicitar o visto de trabalho? Sim, senhora, precisa. Tá? Para trabalhar no Canadá, você precisa já ter oferta de emprego. Essa é uma questão que eu respondo todos os dias. Posso tirar o visto e procurar trabalho quando eu estiver lá, Alexandre? Na realidade, não. Tá? Não existe visto para você procurar trabalho. Não existe. Najib, Alexandre, é melhor comprar a primeira passagem ou esperar primeiro visto? Recomendação do consulado, a gente não pode fazer recomendação diferente dessa. Primeiro visto, visto aprovado, passagem. Por quê? Você não sabe. Você pode ter visto recusado. Daí, como é que fica a passagem? Tá? É isso que o consulado fala. Preciso de uma oferta de emprego para visto de engenheiro, Luiz Antônio Reis. Precisa de uma oferta de emprego registrada pela imigração. Tá? Existe um processo para isso. Hamilton Barbosa. Olá, Alexandre. Eu e meu cônjuge pretendemos imigrar para o Canadá. Optamos por inicialmente ele realizar um college e, consequentemente, eu terei o visto de work permit para full-time. Mas estamos com dúvidas de qual college de maior aceitação no mercado canadense. Ele é enfermeiro e eu sou analista de vendas. Você poderia, por favor, me indicar qual o melhor curso para college para iniciarmos? Temos como foco a cidade de Vancouver ou Toronto. Outra dúvida é que durante o college, o que acontece se o passaporte vencer? Vamos lá, são várias questões dentro de uma só. E lógico, né, Hamilton? Hamilton é o seguinte, eu fico até meio... É complicado eu indicar para você um college para você fazer que seja assim um college específico. Tem vários colleges, tem várias universidades. E são muitos colleges bons. Se for um curso específico, até recomendo a universidade. Eu não sei que qualificação que vocês vão querer. Existem colleges específicos para a área de saúde. Eu posso até indicar depois para vocês. Passaporte venceu. Enquanto você estiver lá, você tem que renovar com o consulado brasileiro lá. Só que o consulado brasileiro lá, ele é longe. Almir Soares, olá, tudo bem? Meu perfil é solteiro e desempregado. Por isso eles alegam que eu não tenho vínculos com o Brasil. Que tipos de documentos que o meu perfil poderia conseguir para provar vínculos com o país? Eu citei lá uma parte de vínculo. Vínculo, o que é importante para o consulado? Trabalhar, estudar. Lógico, nessas idades de trabalho e estudo. Se você já está falando que está desempregado, eu vou ter que perguntar para você qual é a sua idade. Dependendo da idade, dá para você encaixar ali um suporte financeiro e melhorar essa parte financeira da sua solicitação. Mas ela não tira a responsabilidade sobre o seu vínculo, ok? Então, o seu vínculo ele é muito importante. A gente vai ter que estabelecer essa parte de vínculo para você, certo? Valquíria está aproveitando bastante, que ela falou diversas vezes aqui. Qual uma renda boa para declarar? Renda boa, não existe renda boa, existe renda média ali de aprovação, 3,5, 5 mil reais, tá? Mais ou menos. Eu foco muito bem assim no conteúdo da documentação como um todo, não só em um item. Tem uma pessoa que vai falar quanto tem que ter na conta. Isso é uma coisa pontual. Quanto que eu tenho que ter de renda? É uma coisa pontual. A pessoa pode ter um bom vínculo sem ter uma renda tão perfeita, ok? Matheus Almeida, Alexandre, com visto de turista, posso permanecer quanto tempo no Canadá? Bom, você pode permanecer, na realidade, 6 meses no máximo. Tá? Esse é o máximo com visto de residente temporário, que é o visto de turista. Ele vai ter a validade até o passaporte, mas você pode permanecer 6 meses. Celi Roledo. Olá, Alexandre. Como saber o valor que tem disponível em poupança para uma viagem de 2 meses para Toronto? Vou fazer um estágio em pesquisa do meu mestrado na York University, mas eu que vou bancar a viagem. Boa. Na realidade, esse valor de poupança ele é calculado de acordo com o seu perfil, claro,
Mas eu já comentei até aqui, o ideal é você manter uma média de US$ 1.000 canadenses por mês. Parte financeira, é bom falar. Quanto mais, melhor. Quanto mais, mais garantido. Mas não é só isso que é analisado na documentação. Isso é muito importante eu frisar para vocês. Meu filho está no Brasil e está noivo. Ele é canadense. A Sandra já falou comigo hoje por e-mail, eu acredito. E pretende voltar para lá até o final do ano. Ela é brasileira. Como seria melhor para ele levar ela para lá? É melhor eles se casarem aqui antes? Se ela conseguir um visto, ou melhor, ela ir para lá como turista e se casarem no Canadá. Veja bem, eles pretendem morar no Canadá. Olha, se eles estão aqui no Brasil, você fala que seu filho está aqui no Brasil, faz tudo daqui do Brasil. Se ele fosse residente canadense já no Canadá, ele poderia aplicar uma imigração para ela chamada Family Sponsorship, que seria um programa de imigração para um cidadão canadense ou permanente residente, para alguns parentes, cônjuge, no caso já teriam que estar casados, e daí aplicaria esse específico para ela. Mas ele não está nem casado e também não está morando lá. É uma situação diferente. Resolva a primeira situação e daí aplica para o visto correto. Tá? Daqui do Brasil já. Vou te responder esse e-mail. Eu não respondi esse e-mail porque eu estava ocupado em preparando o webinário, mas Sandra, fica tranquila que eu vou responder esse e-mail para você. Ainda não vou dizer hoje, né, mas eu respondo para você amanhã, ok? Prometo para você. Alexandre, com visto de turista, posso permanecer quanto tempo no Canadá? Matheus Almeida, 6 meses no máximo. Olá, se for fazer turismo e nesse tempo conseguir uma empresa me contratar, posso ficar no Canadá se a empresa me contratar? Não. Entrar com visto de turismo e trabalhar, ilegal. Dá para trocar o status de visto de turismo para trabalho? Não dá para trocar dentro do Canadá. Você tem que sair do Canadá para fazer essa troca de status. Não é legal fazer isso, tá? O ideal é você tem oferta, conseguiu oferta enquanto estava lá, sai do Canadá, solicita o visto de trabalho e volta legalmente. Ok? Se eu for fazer pós-graduação, posso levar a família? Pode levar a família, Alessandro. Com certeza. Você é casado? Tem cônjuge? Pode levar ele ou ela junto com você. E ele ou ela, deixa eu até abrir um parênteses aqui, tá? O Canadá não faz restrição nenhuma no relacionamento gay, né? Lésbica, gay. Então não tem essa de, eu sou gay, eu sou lésbica, vou ter o visto recusado por causa disso. Não tem essa, tá? É um país que não tem problema quanto a isso. Cônjuges podem aplicar como dependentes, comprovadamente. Se é casado, se tem união estável, e tem uma série de comprovações para serem feitas. Pós-graduação, você pode levar a sua mulher ou o seu companheiro para o Canadá como dependente. Ele poderá trabalhar full-time, 40 horas semanais, ou estudar. Ele vai ter que optar pelo Open Work Permit ou Study Work Permit, ok? E os seus filhos eles vão poder estudar em escola pública, por exemplo. Patrícia, Alexandre, viajaremos em agosto para os Estados Unidos. Ainda dá tempo de tirar o visto canadense? Conhecemos o Canadá? Tem que conhecer o Canadá. Quem não conhece, vai para o Canadá. Se vocês estão me assistindo agora, vão para o Canadá. O Canadá, eu já morei nos Estados Unidos, tá? Já morei no Canadá. E eu morei depois no Canadá. Fantástico, tá? Eu considero assim um país totalmente diferente, tá? Então tem que ir para o Canadá. Vai conhecer, dá tempo sim. Não fica com medo de prazo, não, que a gente está em tempo ainda. Tá? A solicitação hoje está demorando 12 dias úteis. Lógico que não dá para deixar muito para depois. Juliana Fernandes, se eu fizer o pedido agora e o visto for expedido em agosto de 2015, que é agosto agora, por exemplo, o tempo de concessão começa a contar de agosto, tá? Se você vai fazer college, 90 dias de antecedência. Tá? Muito tempo de antecedência, com uma carta de confirmação do college, o consulado ele pode até falar para você, solicita depois, porque está muito longe, mas é uma coisa que você pode deixar um pouquinho para depois, não tem essa pressa toda que você tá. Raquel Adriane Magalhães. Alexandre, é difícil conseguir um visto de trabalho sem saber falar inglês fluentemente? E ainda essas agências de trabalho que conseguem emprego são confiáveis? Você recomendaria alguma? Não recomendaria. Essas empresas que garantem emprego para você, é muito fácil falar, eu garanto emprego para você. Trabalhar no Canadá, tal, é X tanto. Eu não recomendo. Lá você vai ter oferta de emprego. Tem como você conseguir a oferta qualificada daqui do Brasil, tá? Tem os meios corretos, fazer um currículo bem feito, ter uma boa qualificação. Sem inglês fluente, claro, quanto mais inglês você tiver, melhor será. O Cristiano Tosi aqui, vamos lá.
Alexandre, boa noite. Teria um visto de visitor business, que é um visto de residente temporário para business, porém tenho duas dúvidas. Chegando lá, e o representante me der 6 meses para eu ficar no Canadá. O representante que ele diz aqui é oficial lá na imigração. E eu resolver ficar por lá mais tempo. Não pode. Você só pode ficar 6 meses. Tem como solicitar a prorrogação da permanência? Até tem meios de solicitar, mas é difícil você ter essa prorrogação. Tem que comprovar motivos muito fortes para você conseguir essa prorrogação. Compra passagem de volta para 6 meses mesmo, sem saber quanto tempo ele vai me dar de permanência? Ele vai te dar a permanência no máximo para 6 meses. Isso é fato. É que você já está pensando que você vai ficar mais tempo. E isso não é o seu caso. Juliana Fernandes, de novo. Alexandre, você executa a assessoria de fazer o trabalho todo do visto? Qual o valor? Estou no Rio de Janeiro, você faz esse trabalho para quem está aqui também? Juliana, boa pergunta para você, boa pergunta que você faz, porque essa é uma dúvida de muita gente. A Infovistos, ela faz visto, e já fez vistos, para o Brasil todo. Rio de Janeiro é os locais do Brasil que tem mais clientes que vêm para nós. Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? Recife, muita gente mesmo, tá? Então a gente faz vistos para o Rio de Janeiro aí, não tem problema nenhum. O valor, você me enviando um e-mail, me pergunta, eu te envio direitinho. A nossa assessoria, eu falo aqui, a nossa assessoria completa lá, a gente vai preencher todos os formulários da entrada para você, R$200, ok? Fora as taxas consulares. Raquel Adriane Magalhães. Já tentei o visto americano e ele foi negado. Mais difícil conseguir o visto canadense? Boa pergunta, Raquel, porque essa pergunta aqui ela é uma pergunta recorrente para mim. E eu posso falar para você o seguinte: o visto para o Canadá, ele, na realidade, a imigração canadense ela tem ligação com a imigração americana para informações. Ficou ilegal nos Estados Unidos, teve visto recusado, tem essa ligação para ele saber, tá? Então não adianta você mentir ou omitir a informação. O que acontece é que eu tenho casos de vistos recusados canadenses que têm aprovações, vistos recusados americanos que têm aprovações canadenses e vice-versa, recusados canadenses que têm aprovações americanas. Por quê? Porque o método de análise da documentação e do perfil ele é diferente, embora são metodologias diferentes, né? O consulado americano ele tem os dados anteriormente da entrevista e te faz uma entrevista para certificar que as informações são verdadeiras. O canadense ele já fica com a sua documentação lá. E essa documentação ela é, na realidade, verificada pelo oficial por um tempo ali, né? Fica lá no consulado, eles vão analisar a documentação, veracidade, fazem as verificações deles, tá? Então essa metodologia ela dá margem para você não ter problema, mas a pergunta aqui é no sentido de ter informação. É mais difícil conseguir o visto canadense? Pode ser mais difícil se o motivo ele for aparente na documentação também, tá? Falta de vínculo, falta de parte financeira, por exemplo. Eduardo Feitosa. Olá, Alexandre, tudo bem? Sou profissional de tecnologia da informação, com mais de 14 anos de experiência. Por bastante tempo. Minha especialidade é backup e storage. Atualmente estou desempregado e sempre tive vontade de me mudar do Brasil. Quero tentar a vida no Canadá. Na minha área de atuação, a área de informática aí é tranquila para início? Como devo proceder? A área de TI aqui no Canadá é altamente procurada. Então, na realidade, você está tocando num assunto que se encaixaria ali mais um pouquinho para a imigração também. Se eu não estiver estudando e nem trabalhando, é possível tirar o visto de turistas tendo $1.000, $1.000 para ficar por lá? Em qual parte do processo eu digo quanto tempo eu iria ficar no Canadá? Marcos, na realidade não é o dinheiro só que eles vão olhar a sua parte de vínculo principalmente. Se você não estiver estudando nem trabalhando, você não tem vínculo. Isso não quer dizer que seu visto vai ser recusado, mas você vai ter que provar na documentação que você tem condições e você tem essa motivação para você voltar para o Brasil. Você tem essa motivação para voltar para o Brasil, você vai ver lá. Alessandro Barbosa, vamos lá. Para fazer pós-graduação, tem que pagar o curso antes ou não? Minha esposa quer fazer pós em Direito Internacional. Tem que pagar antes. Agora, o método de pagamento vai depender do tipo de curso e também do tipo de instituição, college ou universidade. A maioria deles, não vou falar isso com 100%, porque
A maioria deles dá para você pagar semestralmente. Matheus Almeida, o visto de trabalho tem validade de quanto tempo? Tem validade do contrato de trabalho. Caso eu queira abrir uma pequena empresa no Canadá, existe algum tipo de visto especial para isso? Tem visto especial. Na verdade, tem... Esse foi o Thiago Oliveira que perguntou, tá? Na realidade, não entra numa categoria de visto. Para você abrir um negócio no Canadá, você vai ter essa parte de imigração, startup, pode ser uma startup, daí você vai ter que ter, como é que fala? O financiamento por uma empresa interessada, canadense, listada pela imigração para poder ter acesso a isso, a esse valor, né? Para você montar essa startup. Mas existe um processo de imigração startup, ok? Startup Visa. E também tem você abrir um negócio no Canadá e, através desse negócio, conseguir um visto. Só que essa empresa ela tem várias características ali. E uma delas é empregar alguns canadenses, daí tem várias faixas de empresa, né? Isso vai depender de província para província. Alex Soares aí, vamos lá. Alexandre, eu tenho 31 anos, solteiro e me formei recentemente em letras. Estou desempregado desde março, por isso meu perfil para eles é de imigrante legal. Quais tipos de documento eu já poderia correr atrás para comprovar vínculo com o Brasil? Já fiz a carta de intenção e tenho um patrocinador com a documentação de R. Almir Soares, na verdade, que fez essa pergunta. Almir, é o seguinte, a sua situação ela não é das mais confortáveis, tá? E eu gosto de ser sincero quando analiso uma documentação. Esses poucos dados que você está me dando um perfil que ele não é muito, você já até fala aí, que não é muito bem visto, né, pelo oficial que vai analisar a documentação, ok? Mas você vai ter como montar uma documentação dentro do que você tem com o máximo de oportunidade, vamos dizer, a melhor documentação que você tem dentro do seu perfil. Desempregado, você já não tem vínculo de emprego, que seria o mais importante para a sua idade. Você está estudando, recém-formado, você não tem vínculo nenhum. Então você tem que comprovar na documentação por A mais B que você tem um bom histórico profissional e um bom histórico acadêmico que, na realidade, convença o oficial que você tem necessidade dessa viagem para o Canadá. Agora você não me fala o porquê que você quer ir para o Canadá. Né? Turismo, né? Estudo. Né? Então tem várias formas de você montar essa viagem para que ela tenha mais carinha aí, né? De uma viagem. Me soa, lendo essa sua mensagem, soa que você está pensando em migrar para lá. Né? Pode ser que eu esteja vendo errado. Suporte financeiro para a sua idade, ela tem um peso menor que uma idade menor, vamos dizer assim. Para você ter uma ideia, dependente, né, de pai e mãe, por exemplo, ele é considerado até 19 anos no Canadá para documentação. 21 anos, 22 no máximo. Acima disso, a pessoa ela tem que comprovar uns vínculos próprios ali. Você já passou dessa fase. Né? Isso não quer dizer que você não possa apresentar, mas apresentando, né, você vai ter que convencer o oficial de que você realmente quer ir e voltar, e por que voltaria, certo? A carta de intenção pode funcionar nesse caso, mas tem que ter um bom histórico aí também, ok? Porque, na verdade, quem tem o visto americano e já viajou nos últimos 10 anos, fica isento de demonstrar documentação financeira numa solicitação agora. Vamos lá, Flávia Simão. Estou em dúvida em relação ao imposto de renda. Minha irmã declarou o dela este ano, porém foi de restituição da rescisão do ano passado. Posso incluir o IR dela ou melhor não? A análise que eles fazem do imposto de renda é se a pessoa ela tem bens no nome e a renda da pessoa. A renda da pessoa ela tem que ser na média de aprovação. Se você não pode colocar a sua irmã, tenta analisar outros tipos de suporte, pai, mãe, um parente mais próximo sem ser irmã. E na hora que for verificar essa documentação, eu vou falar para você, olha, é bom, não é? Ok? Matheus Almeida novamente. E Matheus Almeida tá recorde aqui nas perguntas, viu? Tem intenção de migrar para o Canadá. Posso tirar o visto de trabalho e procurar emprego lá? Ou obrigatoriamente tenho que ter o emprego garantido? O visto de trabalho você só vai conseguir tendo emprego garantido, tendo oferta de emprego. Você não vai conseguir visto de trabalho sem oferta de emprego. E depois você tem que pensar na imigração.
Daniela Spinazzola, não sei se eu falei correto aí o seu nome. Alexandre, sou advogada, mas vou para o Canadá fazer college de Community Service Worker. O que posso falar para a gente para convencê-lo de que vou mudar de profissão? Daniela, é boa pergunta essa pergunta que você está fazendo, porque também é recorrente para mim. E vou falar um motivo por que é recorrente. As pessoas elas querem mudar de área de trabalho e na realidade, às vezes, nem sabem como mudar. Mudar de área nem sempre é bem visto pelo oficial de imigração. Vamos supor, você está fazendo direito e você fez direito e quer mudar para serviço social. Eu acho que você vai dar a impressão para o oficial que você não sabe muito bem o que é da vida. O que é importante fazer? Você ter comprovadamente aqui no Brasil, antes de você solicitar o visto, essa mudança já na sua carreira. Comprovadamente. Olha, e daí na solicitação de visto você vai montar, a gente vai montar para você essa historinha, né, pro oficial. Olha, a Daniela, ela é formada em Direito, porém ela está indo para o Canadá, ela quer fazer serviço social, mas aqui no Brasil ela já fez um curso X certificado na área de serviço social, e etc, etc, etc. Ou outra possibilidade, você ir para o Canadá, fazer um curso na sua área mesmo de direito e lá mudar. Porque estando lá, você pode mudar quanto você quiser. Teba dos Santos. Viajei 6 vezes para os Estados Unidos em 2 anos. Ajuda no processo? Com certeza. De preferência, se você não fez nada errado. Você não vai precisar mostrar documentação financeira, em princípio. Tá? Então ajuda bastante. Alex Veloso, que está participando bastante também aí do nosso webinário. Vamos lá, ele fez uma pergunta agora há pouco. Depois de tirar o visto canadense turismo, existe um tempo estipulado para utilizar? Não existe. Você pode utilizar até a validade dele. Valeu pela presença, pessoal. Brigadão. E vamos nos encontrar aí nos próximos webinários. Abraço para vocês. Beijão. Boa noite.